Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Eu sou a Ellen Maretti e hoje nós vamos fazer mais uma bolsa que eu chamei de bolsa palha. Uma bolsa muito fácil de ser feita, ela tem uma estrutura muito gostosa de trabalhar, fica bem durinha, bem firme e o ponto ela parece uma palha trançada, por isso que eu chamei de ponto palha. Eu utilizei o fio de malha Multitécnicas, que é um fio de 100% poliéster, muito levinho e muito macio. E também trabalhei na estrutura com um caninho cristal, que é este caninho aqui que é o de nível de aquário. Todos os materiais que foram utilizados nessa peça você encontra lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Quer falar conosco, tem alguma dúvida, quer comprar os materiais, você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp no 11 98955 2000. Vai fazer a peça? Gostou dessa ideia? Deixa seu like aqui, isso ajuda muito na divulgação do nosso canal. Medidas da peça. Essa que eu trabalhei na cor Amora e Nude, ela está um tamanho mais ou menos pequeno. A militar ficou de médio a grande. Na militar usei um rolo e meio e nessa daqui eu também utilizei um rolo e meio porque são duas cores, mas aí fica a seu critério quantas cores você desejar usar. Nessa daqui nós temos, na base tem 24 por 23 centímetros de altura e na militar nós temos na base 27 por 29 de altura. Então, só para você ter mais ou menos a ideia de que tamanho que ficou esta peça. Eu fiz com a alça também transversal e agora você já encontra no nosso site os fechos, que são esses fechos com couro, que facilita bastante, dá uma estrutura bastante interessante. Bora lá para a aula! Então, nós vamos começar a aula, eu vou trabalhar com agulha de número 7, se seu ponto for muito apertado, utilize uma agulha um pouquinho mais solta, pode ser a de número 8. Se seu ponto for muito soltinho, você pode utilizar a agulha de 6,5. O caninho cristal, que eu utilizo na maioria das minhas peças, ele é o caninho de nível de aquário, ele não é o de nível de pedreiro. O de pedreiro ele é mais grosso e mais duro. Esse aqui ele é bem flexível, bem molinho e ele é mais fininho, ele é mais delicado, um caninho de silicone. Lembrando que todos os materiais vocês encontram lá no nosso site. Caninho, nós vamos precisar de mais ou menos 2,5 metros, talvez um pouquinho menos, mas é só para vocês terem uma ideia. Lembrando que nós vamos fazer 2 tamanhos de peça. Então, nessa daqui que a gente vai fazer, gasta um pouquinho menos, na verde você vai gastar um pouquinho mais. Eu vou trabalhar nesta peça com a cor Amora do fio Multitécnicas e também com a cor Nude. Então, vamos lá. Para esse tamanho, nós vamos fazer uma correntinha de início para a base com 12 pontos. 12 pontos, uma correntinha de subida e já na primeira correntinha você vai trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Essa base que nós vamos fazer hoje é a base que eu utilizo em quase todas as bolsas de tamanho de base oval. Então, só para vocês saberem, se você já fez uma base oval, é basicamente a mesma coisa. Vou trabalhar 2 pontos aqui e no final a gente trabalha 3, porque ficará no total 5 pontos neste ponto de base. Agora, você vai trabalhando pontos baixos em toda a extensão da correntinha, até chegar lá no final. E quando eu chegar aqui na última correntinha, eu volto com vocês. Cheguei no último ponto, agora nós vamos trabalhar 5 pontos neste ponto aqui na última correntinha. Estes 5 pontos você precisa trabalhar não deixando apertar para que você não abra demais esse buraquinho. Então, você vai trabalhar 5 pontos de forma mais soltinha. E esse fiozinho aqui, que é o fiozinho do início, você tem que tomar cuidado só para esconder aqui no finalzinho. Então, a gente vem aqui, ó, pegando bem com cuidado. Ó, eu puxo e solto para deixar ele bem
soltinho para ele não abrir este buraquinho aqui do final. Ó, pego, solto. E mais uma vez, 5 pontos no total. Ajeito esses pontos, porque toda vez que você faz esse finalzinho aqui, você precisa dar essa ajeitadinha nos pontos. E agora eu vou voltar trabalhando por toda a extensão novamente em pontos baixos. E neste momento, você vai pegar este fiozinho que nós fizemos aqui, o início, você já vai trabalhando e pegando esse fio para esconder essa primeira pontinha, que é a pontinha de início. Então, só vim aqui e vai escondendo. Agora, então, nós vamos fazer até o final. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei no último ponto, eu tinha feito 2 deste lado, agora nós vamos trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Fechamento perfeito. Vocês já conhecem que nós fazemos aqui em todas as peças, tem o fechamento perfeito. Subo um pouquinho essa argolinha, tiro da agulha, venho com a agulha de trás para frente, passo aqui as duas perninhas da cabeça do ponto baixo, puxo a argolinha aqui para trás. E aí, nós temos a continuidade aqui do ponto. Agora, gente, nós vamos fazer a primeira carreira com o caninho. Nesta base aqui, que nós fizemos desse jeito, é o mesmo jeito de trabalhar, a única diferença é o número de correntinhas. São 3 carreiras, a primeira carreira sem caninho, a segunda e a terceira com caninho. Então, eu já vou pegar um pedaço de caninho que eu tenho aqui. Colocamos a argolinha lá para trás, eu vou introduzir a agulha exatamente embaixo aqui da onde a gente tinha passado o fio, retomo a argolinha na agulha e puxo o fio aqui para frente. Quando eu fiz este movimento, eu automaticamente já venho aqui com o caninho, coloco ele entre a minha mão e a agulha e o fio de trabalho que tá ali atrás, e agora eu prendo o caninho aqui. Dessa forma, ele já tá do jeitinho que eu preciso. Eu vou trabalhar somente este ponto, na volta a gente trabalha mais um, porque serão 5 pontos, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui 2, 2, 2, 2 e 2. Só recapitulando, aqui serão 2 e 2, 2 e 2. E aqui nós vamos fazer um, quando nós fizermos toda a volta, aqui eu faço mais um. Totalizando 5 vezes 2 pontos baixos em cada ponto de base. Agora, a ponta aqui tá curtinha, eu vou puxar, porque eu gosto de fazer a emenda do caninho sempre na lateral, na parte onde fica reto. Então, eu preciso de um pouco mais de área aqui de caninho, por isso que eu puxei. E nós vamos trabalhando o caninho junto com o crochê. Agora, são pontos simples, ponto baixo, sem a necessidade de fazer 2 juntos do mesmo ponto de base. Só introduzir, laçar e fecho o ponto baixo. Agora, eu vou até a outra lateral, até chegar aqui e começar a trabalhar novamente os 2 pontos baixos. Cheguei na pontinha, então, aqui nós vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 2 vezes 2 pontos em cada um desses. Então, começamos aqui o primeiro. 1, 2, novamente. 1, 2, até completar os 5 pontos aqui. Trabalhei os 5 pontos, agora, gente, nós vamos fazer o corte do caninho. Você precisa colocar numa superfície mais retinha, como eu estou fazendo aqui, deixando ele reto. E você precisa fazer com que as 2 pontas do caninho fiquem bem certinhas, bem próximas.
sem que repuxe as duas pontas. Então, eu venho aqui, verifico se tá do tamanho que eu preciso, marco onde eu quero cortar. Às vezes, eu corto um pouquinho maior, porque eu prefiro tirar o excesso, se for necessário. E a ponta, ela não pode estar chanfrada ou tortinha, então, eu vou só arrumar essa pontinha aqui, ó. Para que as duas pontas fiquem bem certinhas. Então, já tenho aqui as duas laterais do jeito que eu preciso. Vou pegar a fita adesiva. Se você não tiver fita adesiva mais larga, você pode trabalhar com a mais fininha. Você só precisa passar mais de uma vez para que fique bem fechadinho e não tenha perigo de soltar a fita. Vou tirar aqui para não fazer barulho. Quando você fizer este trabalho aqui de fechar o caninho, verifiquem se a ponta do fio de malha não está passando por dentro aqui, que senão te atrapalha. Você não consegue depois executar o crochê. E ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Ele vai ficar ao lado do crochê, deixando o trabalho bem retinho. Vou retomar o fio na agulha. E agora, nós vamos trabalhar o ponto baixo normal, sem a necessidade de fazer 2 pontos, até, novamente, quando eu chegar aqui, que aí nós vamos fazer 2, 2 e 1, que é para unir, fazer a dupla com este primeiro que nós fizemos sozinho aqui. Então, agora, você vem trabalhando em pontos baixos simples até chegar deste lado. Estou chegando aqui no finalzinho, então, os últimos 2 pontos serão 2 e 2, falta mais um aqui. Então, agora eu trabalho 2, 1, 2, novamente, 1, 2. Pessoal, vocês já deixaram o like aqui no vídeo? Você sabe que isso me ajuda muito na divulgação e é só o que a gente pede em troca, que você deixe o seu curtir aqui, que isso é muito bom para o nosso canal. O primeiro ponto que eu fiz aqui, agora eu vou trabalhar o último junto, totalizando 2 pontos, então, é nesse primeiro que a gente puxou. E aí, o fechamento fica sempre mais perfeitinho, porque você une 2 pontos no mesmo ponto de base. Puxo pra cá, venho de novo, de trás pra frente, puxo a argolinha pra trás, para que fique aquela continuidade. Quando você está trabalhando com caninho, o que é importante? Que você vá ajeitando o crochê dentro dessa estrutura. E assim você tem uma base sempre bem perfeitinha e bem durinha. Por isso que é importante que você vá dando esse ajuste no crochê. Então, fiz aqui o último ponto. Agora, nós vamos pegar mais um pedaço de caninho. Aqui eu tenho um pedaço um pouquinho maior. Eu não corto o caninho antes por uma questão de economia mesmo, que assim você pode utilizar o caninho em outros trabalhos. Então, eu deixo ele maiorzinho. Deixa eu passar aqui atrás. Que assim você pode usar depois em outro material. Lembrando que a alça também vai ser feita com caninho, por isso que eu não vou cortar, para não precisar ficar com muitas emendas. Então, primeiro eu vou passar o ponto de trás pra frente, o fio de trabalho vem aqui pra frente do trabalho, pro lado direito. E agora, eu coloco novamente o caninho entre a minha mão e a agulha. Então, ó, eu venho aqui e coloco o caninho assim. E aí, eu consigo iniciar e prender, ó. Eu prendo o primeiro ponto aqui. E aí, gente, esse aqui é a mesma coisa. Só que agora, nós vamos fazer uma curvatura aqui um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a fazer. Eu vou trabalhar este ponto e este aqui, um só. O próximo serão 2, 1 e 2. E a mesma coisa deste lado. Então, nós temos 2 aqui na ponta, 2, 1 e 2.
tá? Só para vocês entenderem como é que eu fiz esse trabalho. Por que que eu fiz desse jeito? Para que a curvatura fique cada vez mais perfeita na ponta aqui da base. Então, aqui é um só. Agora, no próximo ponto, eu trabalho 2. 1. 2. Reparem que quando eu puxo o ponto, eu sempre dou uma alongadinha para que ele cubra totalmente o caninho. Agora, um sozinho. E novamente, 2 juntos. 1, 2 juntos. Então, este foi um lado. Este outro lado será exatamente igual. 1, 2. 1, 2, tá? Um lado e outro lado igual. E aqui a mesma coisa. Então, agora eu vou trabalhar pontos baixos aqui, até chegar na pontinha, e eu faço com vocês essa ponta novamente. O caninho, ele está já mais ou menos preso, então, o que que eu faço? Eu puxo para que eu faça a união das pontinhas do caninho nessa parte aqui de baixo, tá? E é o que a gente você vai ter mais ou menos desse jeitinho aqui, ó. Tá? Já fiz a emenda aqui, já cortei o caninho do tamanho da curvatura, do mesmo jeito que nós tínhamos feito anteriormente. E agora eu tô na ponta aqui da nossa curvatura. Então, só lembrando com vocês, nós vamos trabalhar aqui na ponta um sozinho. Então, serão 2 sozinhos aqui, 2 juntos, um sozinho e 2 juntos. Então, aqui ainda tenho um sozinho. Um ponto baixo simples. Agora, 2 juntos. 1, 2, 2 no mesmo ponto de base. Um sozinho. 2 juntos no ponto de base. 2 sozinhos. 1, 2. Agora, 2 juntos no mesmo ponto de base. Sempre dando aquela puxadinha para deixar o fio na altura do caninho. 2 juntos, um sozinho. E 2 juntos novamente. Então, dessa forma, nós fizemos a curvatura igual foi no início. 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, 2 sozinhos, 2 juntos, um sozinho e 2 juntos. Fiz a curvatura, agora eu vou trabalhar toda essa lateral e de novo finalizamos aqui a base. Estou chegando novamente aqui no finalzinho. Então, só para lembrar vocês que a gente fez o primeiro ponto, então vai ser um sozinho aqui, 1, 2, 1 e 2. Falta então mais um aqui sozinho. Então, faço 2. Um sozinho. 2. E um sozinho agora para finalizar a carreira. Terminamos a base, gente. Então, aqui a gente tem a base completa. Nesse momento, o que que a gente vai fazer? Juntar aqui para que o crochê encoste um ladinho no outro. Nós vamos arrematar, então, eu vou puxar aqui uma argolinha. Corto o fio, não precisa ser muito comprido. Deixa eu só pegar a minha agulha aqui. Puxo o fiozinho, deixo ele aqui solto. Retomo a pontinha na agulha. Agora, você vai passar aqui por baixo, puxa, juntando, e volta exatamente dentro desse buraquinho aqui, ó. Então, ele forma a continuidade da carreira e o fechamento fica perfeito. Aí, você vira aqui pro lado avesso e já esconde essa pontinha para que fique
acabada a base. Essa base você pode utilizar para outras coisas, não somente a bolsa. Você pode fazer para um cesto, um porta-treco, um porta-controle remotos, um porta-maquiagem. Aí você pode utilizar ela de várias formas. Aqui o lado avesso e o lado direito é o outro lado. Cortei, dou aquela ajeitadinha e a base está finalizada. Caso você queira, você pode trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos aqui por volta. Nessa base eu não vou trabalhar, mas você pode trabalhar se você quiser. Então, agora eu vou pegar aqui a lateral que não tem a emenda. Deixa uma pontinha não muito grande, sem nó. Você vai começar sempre pegando no fiozinho de trás da carreira, não pega tudo, e sim, somente aqui no meio, por dentro do ponto. Puxa aqui pra baixo. E com o caninho, nós vamos trabalhar na primeira carreira com o caninho. Deixa eu colocar ele aqui pra não me atrapalhar. Você coloca o caninho entre a sua mão e a agulha. E vai fazer igual nós fizemos na base, onde você prende a primeira parte do caninho aqui. Então, eu só vou puxar o fiozinho aqui de trás, para ele ficar bem preso. E agora, você vai trabalhar pontos baixos normais, sempre pegando aqui por dentro do ponto e já prendendo este fiozinho aqui, puxa pra frente, levanta o ponto para que ele fique da altura do caninho, fique bem bonito, cobrindo todo o caninho. O que precisa ser feito nesta carreira, além de a gente trabalhar com caninho em toda a carreira? Você vai fazer 4 aumentos, sendo 2 de cada lado. Eu vou colocar o marcador de carreiras para ficar mais fácil de vocês lembrarem. Vocês podem fazer isso também com o marcador de carreiras. Tem um ponto específico? Não, você pode fazer em qualquer local que você achar que dá para fazer. Mais ou menos, pode ver que eu não tô contando. Eu faço mais ou menos umas 4 curvinhas aqui de cada uma das pontas da base. Por que a gente vai fazer este aumento? Ele fica mais charmoso, fica mais arredondadinha a base. Ela dá um caimento melhor na lateral. Ela não sobe uma parede tão reta, ela vai subir uma parede mais delicada. Por isso que eu faço desse jeitinho aqui. Então, agora a gente vai fazer todo o contorno aqui da base com o caninho e eu vou fazer a junção também das 2 pontas do caninho. Já fiz a união das pontinhas do caninho. Reparem que o caninho, ele está mais ou menos em cima e não por fora, tá vendo? Ele fica por cima do crochê. Assim, você tem uma estrutura um pouquinho mais reta. Fiz aquelas marcações, agora eu vou trabalhar para vocês verem na marcação 2 pontos juntos em cada ponto de base. Então, eu venho aqui, escondo aquela pontinha. Sempre puxando o fio para que ele fique da altura do ponto, ó, eu puxo e aí eu fecho. Cheguei na marcação, então aqui eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base. Faço 1. Um, 2. 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou trabalhar direto, só em ponto baixo simples. Até chegar na marcação novamente e trabalhar 2 pontos em cada uma das marcações. Então, agora não tem segredo, gente, ó, eu vou ajeitando o crochê, sempre nas marcações aqui, você trabalha 2 pontos no mesmo ponto de base. E aí, eu volto quando eu chegar aqui no primeiro ponto. Cheguei no último ponto, já trabalhei aqueles 2 pontos em todas as marcações. Então, em cada marcação, 2 pontos juntos e no resto, 1 ponto de base. Com a carreira,
o caninho por dentro. Agora, nós vamos arrematar esta carreira do jeito que a gente arrematou a carreira de baixo. Eu só corto aqui, puxo e vamos passar o arremate por dentro. Agora, a gente vai trocar de cor e já vamos trabalhar sem caninho. Então, essas carreiras que nós fizemos com caninho é a carreira da base e a primeira carreira da parede da bolsa. As próximas, nós vamos fazer sem. Somente nessas daqui, que são as do meio, é que nós temos caninho, e nessa última da estrutura da alça, que eu fiz um trabalho diferente aqui. Então, agora nós vamos fazer 4 carreiras com o ponto palha, eu chamei de ponto palha, mas é o ponto fantasia. Então, a gente trabalha o ponto palha, uma carreira de ponto baixo com caninho, ponto palha e as carreiras aqui de finalização. Então, eu vou esconder a pontinha aqui. Essa parte da base eu estou fazendo com bastante calma, mostrando com todos os detalhes, porque eu fiz uns pontos diferentes ali na questão da curvatura. Mas vocês podem, para quem já está acostumado a trabalhar com caninho, trabalhar já a base ovalada como vocês estão acostumados. Pode utilizar esse jeitinho que eu fiz ou não, aí fica a seu critério. Eu fiz com mais detalhes para quem ainda não está muito acostumado com o trabalho com caninho, para que vocês tenham todos os detalhes, não fique nenhuma dúvida de como que a gente trabalhou esta base. Agora, as marcações aqui já não servem, não tem mais serventia, você pode tirar todas. E vamos começar, então, o trabalho com a cor nude. Não precisa dar nó, não precisa fazer nenhum tipo de início. Aqui, ó, ficou o finalzinho, o arremate, então eu vou trabalhar exatamente do outro lado. Eu gosto sempre de inverter o início. Eu não começo no mesmo local que eu fiz o arremate. Eu acho que isso ajuda a evitar as marcações, né? Ponto palha. Primeira carreira agora sem caninho. Você vai introduzir a agulha de novo no mesmo jeitinho que a gente fez na carreira anterior. Pegando aqui pelo fiozinho de trás. Puxa. É muito gostoso de fazer este ponto. Então, a primeira carreira do ponto palha, você faz só ponto baixo, tá vendo? E aí, você vai trabalhar toda a extensão aqui em pontos baixos. Reparem que aqui, ó, eu tenho aquela finalização, eu tenho que pegar aqui com cuidado, ó. Aliás, é o início da carreira, né? Pego aqui pelo finalzinho. Então, aqui, gente, não tem segredo nenhum. Só ponto baixo, direto e reto, por toda a extensão da carreira, até chegar no final. Então, eu vou trabalhar essa primeira carreira aqui até o finalzinho, e aí, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Cheguei no último ponto da carreira de pontos baixos, puxo um pouquinho, faço o fechamento perfeito aqui no primeiro pontinho, de trás pra frente. E agora, é importante que vocês comecem a ver que nós vamos começar o ponto fantasia, começar o ponto palha. Como é que eu vou fazer isso? Deixei a laçadinha um pouco grande, eu só vou ajustar aqui. Você vai começar sempre... Quando nós estávamos fazendo as carreiras de baixo, a gente introduzia a agulha aqui e retomava a argolinha aqui na agulha, certo? Agora não. Você vai começar neste ponto, que é o ponto da direita aqui da junção da carreira. Então, você introduz a agulha neste ponto, retoma a argolinha na ponta da agulha, ajusta, porque eu deixei ela muito comprida, vou deixar ela um pouquinho mais justa. Laço e passo por dentro de todo mundo aqui. Faço um ponto baixo, ok? Agora, no próximo ponto, você vai fazer... Lembra que nós fizemos aqui a junção? Você laça e deixa aqui na agulha. Vem novamente aqui embaixo, laça de novo, coloca a agulha reta. Olha meu dedo polegar, só segurando aqui, ó. Eu giro a agulha e fecho todos os pontos. Trabalho um ponto baixo de intervalo, de novo. Introduzo e puxo. Introduzo no mesmo ponto abaixo e puxo.
Só seguro com o polegar aqui para ajudar, giro e torço o ponto e fecho todo mundo. E aí ele vai formando uma espécie de um palito aqui, ó. Faço um ponto baixo de intervalo, introduzo, puxo, deixo na agulha, só seguro para ele não cair, venho no mesmo ponto abaixo, alongo, puxo, torço o ponto e fecho todos juntos, tá? Então, vai ser sempre a mesma coisa. Faço o ponto baixo, introduzo, puxo, seguro na agulha com o indicador no mesmo ponto abaixo, introduzo, torço o ponto, e assim agora você vai sucessivamente por toda a extensão da carreira, fazendo a mesma coisa em todos os pontos. Gente, chegando no finalzinho lá, eu vou mostrar para vocês como fazer o fechamento perfeito, que é o mais importante deste ponto, para que não forme nenhuma emenda. Vocês vão perceber, ó, que aqui na lateral, a gente não enxerga nenhum tipo de emenda em nenhuma das laterais, tá? Fica bem perfeito. E aí, o que é importantíssimo que você preste atenção? Na questão do múltiplo de pontos, ele precisa sempre ser múltiplo de 2. Ah, Ellen, mas eu tava fazendo, o meu não deu múltiplo, o meu ficou par ímpar, número ímpar de pontos. Não tem problema, você pode aumentar um pontinho que não vai fazer diferença, mas é importante que seja sempre números pares, tá? Então, sempre puxou, torceu, fechou, introduziu, fez o ponto baixo. Vou fazer a última vez aqui, ó, laço, seguro na agulha, ponho de novo, puxo, torço, e assim a gente tem a primeira carreira. A segunda carreira será igual, só que desencontrando os pontos. Então, eu vou fazer até o final, quando chegar aqui, eu volto para mostrar tanto a finalização da carreira, quanto a gente faz para já começar desencontrando os pontos. Cheguei aqui no finalzinho, fiz o último ponto alongado. Agora eu trabalho um ponto baixo. Lembra que eu falei para vocês assim? Ah, se o ponto estiver ímpar, olha só, terminei com ponto baixo, ponto baixo. Eu não posso terminar assim, eu tenho que fazer o último ponto, ele necessariamente precisa ser desencontrando do primeiro. Não pode ser igual. Então, foi bom que aconteceu isso, porque assim vocês vão ver que agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou fazer aquele ponto da laçada, introduzo aqui, puxo, torço, finalizo, que é para que termine diferente. Então, o primeiro ponto é o ponto baixo normal, agora eu fiz o ponto palito. Houve um aumento? Houve, mas foi necessário e ele não vai dar diferença na questão da estrutura da bolsa. Caso aconteça isso com vocês, é necessário que seja feito desse jeito, tá bom? Então, vamos finalizar agora essa carreira. O que eu vou fazer? Eu alongo um pouquinho, passo a agulha de trás para frente, puxo a argolinha aqui, levo lá para trás. Então, finalizei. Todas as vezes que nós fizermos o fechamento deste ponto fantasia, eu tiro a argolinha, introduzo no ponto do lado, pegando o fiozinho de trás, retomo a argolinha na ponta da agulha, pego o ponto de trabalho e passo por dentro de todos. Faço ponto baixo normal, porque aqui eu tenho um alongado. Então, eu tenho que desencontrar os pontos. Então, se este é o alongado, o que eu estou fazendo agora é o baixo. Introduzo, puxo, alongo, torço e fecho todo mundo junto. Então, eu desencontrei os dois pontos. Agora, de novo, só baixo. Então, o que é importante? Vocês verificarem sempre para desencontrar os pontos, senão vai ficar errado. Não é que ele vai ficar errado, ele vai ficar diferente do que eu tô fazendo aqui, né? Para ele desencontrar e dar o efeito de palha, de trançado de palha, por isso que eu chamei ele de ponto palha, é necessário que você desencontre os pontos. No caso do cestinho palha que nós fizemos na aula anterior, eu fiz ele inteirinho no ponto fantasia. Aqui eu fiz
uma carreira de, como fala, com um caninho, que é o caso da bolsa verde, que nós vamos fazer as próximas carreiras também. Então, aqui, desencontrei, opa, não é só a laçadinha, passo pra baixo, puxo, torço e fecho. Então, gente, aqui agora vai ser igual até o final da carreira de novo, e daí a próxima carreira, novamente fechamento, novamente ponto desencontrando. Total, são 4 carreiras nesses 2 intervalos, ó. 1, 2, 3, 4. E esta carreira aqui tem caninho, de novo. 1, 2, 3, 4. E daí 2 carreiras de caninho, tá? Então, agora eu vou fazer vou terminar esta, vou fazer mais uma para totalizar 4, e daí eu volto com vocês para mostrar a carreira com o caninho. Cheguei aqui no finalzinho, vou fazer o fechamento, só que agora nós vamos arrematar. Você poderia deixar o fio, se você quiser, por dentro, e daí você sobe a carreira por dentro sem a necessidade de arrematar. Eu vou arrematar aqui, porque eu não quero que fique nenhuma subida de outra cor por dentro da peça. Mas aí fica a seu critério, se você quer deixar ou não este fio para fazer o arremate depois. Vamos finalizar aqui, ó, todos os pontos desencontrados do ponto palha. Fechamento a gente passa, ó, por baixo. Volto dentro do ponto anterior. Como se a gente estivesse fechando a carreira com agulha de crochê. E volto aqui por dentro e faço o arremate novamente. Algumas pessoas me perguntaram pelo WhatsApp se daria para fazer este mesmo trabalho com o caninho e trabalhar com fio náutico ou fio de poliéster, o cordão náutico. Gente, não dá, porque o cordão náutico ele não cobre o caninho. Então, você precisa ter um cordão náutico ou um cordão de poliéster mais grosso para que faça a cobertura do caninho por dentro, senão não dá certo, tá? Então, já fizemos aqui uma dica para vocês. Caso você desejem fazer um cestinho ou um porta, qualquer coisa, aqui você já tem a base dele desta forma, fica bem durinho. Aqui é só fazer um acabamento, então, com um ponto caranguejo ou um ponto baixíssimo, fica a seu critério, que nós vamos continuar a nossa bolsa. Agora, eu vou pegar o fio de malha Amora, o caninho, e vou começar aqui novamente na lateral. Nós fizemos a finalização aqui, então eu vou pegar um pouquinho pro lado, poderia pegar do lado de lá, não tem problema nenhum. Sempre, no caso, agora a gente vai fazer só ponto baixo, então eu pego primeiro o fiozinho aqui de trás, né, da carreira, deixo um fio para início não muito grande, sem nó, sem nada, você inicia aqui, passo o fio para o lado direito, e agora nós vamos colocar o caninho entre a agulha e a nossa mão e o fio de trabalho. Fecho. Aqui, só pontos baixos, então, uma carreira inteira de pontos baixos trabalhada com o caninho na parte interna. Então, aqui é bem simples, não tem muito o que ter dúvidas, porque você vai fazer o mesmo trabalho que nós fizemos na primeira carreira, é exatamente a mesma coisa. Você trabalha com o caninho, sempre puxando aqui para o ponto baixo não ficar muito apertado e, se possível, abrir um pouquinho mais o fio. Eu gosto de deixar o fio mais abertinho, assim ele cobre bem o caninho e deixa bem bonita a carreira. E a mesma coisa, você puxa, verifica mais ou menos o tamanho que você vai precisar. Gente, o que é importante agora que eu tenho para falar para vocês nesta carreira? Trabalhem uma quantidade de pontos maior antes de cortar e antes de colar, para que você não tenha o perigo de fechar a bolsa, de deixar ela formando uma barriga na lateral. Isso deixa o trabalho muito feio. Então, antes de fazer o corte do caninho e a emenda,
Trabalhe bastante o ponto baixo, o máximo possível que você puder, porque desta forma a carreira vai ficar mais perfeita e o caninho não corre o risco de ficar menor do que o tamanho necessário. Maior também é um problema, mas menor é ainda pior, porque aí você vai formar uma barriga nas duas partes do ponto fantasia. Então, aqui eu vou fazendo dessa forma até chegar mais ou menos nesta parte aqui, que é onde eu já consigo fazer a emenda do caninho. E sempre que eu vou trabalhando, eu já vou dando essa abertura levemente com a mão, para que ele fique bem perfeito. Então, agora eu vou trabalhar toda a carreira, finalizar, e daí já vou trabalhar mais uma parte do ponto fantasia, que é este aqui. Então, agora é isso, gente. Finalizou essa carreira, arremata e trabalha mais 4 carreiras na cor nude. E aí, eu volto com vocês para fazermos a parte superior, onde a gente tem a alça também com o caninho. Terminei já a carreira de caninhos, do caninho, né, com o fio na cor amora. Agora, a gente vai fazer a subida com uma carreira, só para lembrar vocês. A primeira carreira aqui vai ser pontos baixos. Então, nós vamos trabalhar novamente 4 carreiras. Uma de ponto baixo, aí mais 3 carreiras com o ponto palha. Então, você sobe e finaliza com 4 carreiras. Eu só vou começar aqui para lembrar vocês. Ó, introduz aqui. Puxa. Agora é sem caninho. A gente vai trabalhar com uma carreira de caninho e daí volta sem. E aí, ponto baixo normal, ó. Subir. E já vou escondendo a pontinha do início, que é o que a gente deixa ali. Lembra que eu falei pra vocês que você pode não cortar o fio e fazer a subida sem cortar? O que vai acontecer se você fizer desta forma? A parte interna vai existir uma subida de outra cor. Você sobe desta cor pro nude aqui, vai aparecer um fiozinho subindo, e o mesmo vale pro amora. Eu preferi cortar justamente para que não apareça isso na parte interna. E por qual motivo? Porque eu não acho necessário colocar forro nessa peça, nem nessa nem na verde. Então, caso você prefira colocar um forro, aí não tem problema nenhum você subir direto com o fio. É um corte a menos que você precisa fazer e um arremate a menos. Não que o arremate seja problema, mas é uma forma também que você tem de não precisar cortar o fio. Então, agora eu vou trabalhar aqui mais 4 carreiras, igual nós fizemos aqui. Então, ponto baixo e mais 3 pontos do ponto palha, ou do ponto fantasia, como vocês queiram chamar. E aí, eu volto com vocês para mostrar a finalização da parte de cima. Pessoal, terminei as 4 carreiras, fiz 4 aqui, com um caninho no meio. Vocês podem ver que a estrutura dela tá bem firme, já bem durinha. Por isso que eu coloquei o caninho aqui no centro. A ideia era justamente que a gente tivesse uma estrutura um pouquinho maior aqui para segurar a peça. Agora, eu vou trabalhar mais uma carreira aqui em cima com caninho e ponto baixo tradicional. Aí, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Na verde, eu trabalhei aqui na parte superior 2 carreiras de caninho normal e depois a última que eu vou ensinar vocês a fazer a alça. Nessa daqui, se eu for trabalhar 2 agora, vai ficar muito alto porque ela é uma peça menor, ela é uma peça mais slim. Então, por isso que eu não vou fazer 2, eu vou fazer apenas uma e daí a gente já parte para a alça. Caso você vá trabalhar como a verde, aí você trabalha agora 2 carreiras com o caninho. E aí, outra dica que eu quero dar para vocês. Eu sempre falo para vocês não jogarem fora nenhum pedaço de caninho, porque todos eles são aproveitáveis. Eu tenho um pouquinho maior e um pouquinho menor. O que eu vou fazer agora? Eu já vou fazer uma emenda aqui antes de começar o trabalho, porque essa emenda, ela vai ficar meio que mais ou menos no começo. Por que eu não vou usar o maior e depois deixo para colocar o menor? Porque aí ficam 2 emendas muito próximas umas das outras. E aí, eu acho que não é tão bacana você ter 2 emendas juntas. O caninho pode ficar mais frágil. Então, eu emendo ele aqui no começo, vou começar por este lado. E aí, o que sobrar é só cortar e fazer a emenda no final. Então, por isso que eu sempre falo, não joguem fora nenhum pedacinho, mesmo que seja um pedaço pequeno, porque ele pode ser útil. Então, agora, vou fazer mais uma carreira igual eu fiz essa daqui de baixo. Estou chegando aqui no último pontinho dessa carreira com o caninho. Vou fazer o arremate
o fechamento perfeito, desculpa, eu puxo aqui pra trás. E já pego aqui. Todas as carreiras eu fiz esse mesmo fechamento, tá? Pegando o fiozinho aqui de trás. Agora, gente, quero só mostrar pra vocês, ó. Eu fiz deste tamanho. Caso vocês queiram fazer mais alta, pode colocar mais uma carreira deste caninho. Por que que eu tô colocando o caninho embaixo, na base, embaixo, no meio e aqui? Porque eu quis deixar ela com uma estrutura bem firme, bem durinha. Ela é bem retinha aqui nas laterais, tá? Inclusive, a tendência é dela abrir aqui um pouquinho. Só que como nós vamos colocar aquele fecho de couro, aí ela automaticamente fecha e fica certinha. Caso você queira pôr mais uma carreira ou mais, não tem problema nenhum. Eu vou colocar essa e agora eu já vou fazer a alça. E agora, o que que eu vou mostrar pra vocês? Deixa eu pegar os meus marcadores de carreiras. Agora, o que que você precisa fazer? Você vai vir aqui na base, pegar mais ou menos aqui a lateral, dobrar bem certinho e marcar aonde está o meio. Por que que você precisa marcar o meio? Porque você vai contar a quantidade de pontos que tiver de um lado tem que ser a mesma quantidade de pontos de um lado, a mesma quantidade de pontos do outro. E a gente precisa ter essa marcação justamente para saber aonde começa, aonde termina. Então, você vem aqui, conta os pontos. 1, 2, 3, 4, 5... Já contei as duas laterais, eu vi que precisava aumentar em um dos lados, então eu fiquei com os dois lados aqui, 27 e 27 pontos. A sua pode talvez ter 26 e 26, aí vai variar conforme a quantidade de pontos que você tem na hora da subida. Então, fiz os dois lados aqui, tem 27 pontos, então o que que eu vou fazer? Eu vou dividir agora no centro. Vou fazer a marcação de onde eu quero a abertura do local onde a gente segura a alça. Então, você vem bem no centro, novamente você vai precisar contar. E aí, você pode contar também as laterais aqui, se elas estão com a mesma quantidade. Eu fiz de um jeito que eu acho mais fácil. Eu marco de um lado, venho e já marco o outro lado. Aqui está com um pontinho a menos, ó, eu vou arrumar só para ficar certinho. E aí, eu já sei se está certo ou não. Aí, você pode contar dos dois lados para que a alça fique exatamente no centro da sua peça. Ok? Então, é dessa forma que a gente faz a marcação. Eu vou tirar agora essa marcação aqui do meio, que não tem mais necessidade. O que eu preciso mesmo é da marcação do início e do final da carreira. Se você quiser contar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 pontos aqui. Você pode deixar com 10, você pode deixar com 11, você pode deixar o tamanho que você desejar. Eu estou deixando com 9, porque a alça dela não será tão grande. Se você quiser aumentar um pouquinho, pode aumentar, não tem problema nenhum. Vai ficar de acordo com o seu desejo aqui na questão da pegada da alça. O que você precisa é marcar para ter certeza que ele está aqui certinho no centro. Fiz todas essas marcações, a marcação aqui das laterais agora eu posso retirar. Tá? Então, já tenho a marcação do centro. Vou trazer o caninho agora, eu tô com um caninho maior, que eu não vou cortar, vamos... Então, pego o caninho aqui. Deixa eu deixar ele pra lá, só pra ele não me atrapalhar. Coloco ele entre o fio de trabalho e a minha mão, como sempre, prendo e começo a trabalhar o ponto baixo aqui. Quando você trouxer o fio para cima do caninho, procure trazer, além dele um pouquinho mais aberto,
né, que o fio de poliéster é o fio tipo fita. Então, se você puder trazer ele aberto dessa forma, fica mais perfeito. E sempre lembrando, ó, de puxar o ponto baixo até chegar aqui na parte superior do caninho, porque ele fica um ponto mais bonito, mais perfeito. Essa carreira será recoberta com mais uma carreira de pontos baixos. Então, aqui é só a primeira carreira, a gente vai ter duas carreiras, uma em cima da outra. Neste momento, nós vamos começar a puxar o caninho. Eu vou chegar ali até a marcação. A marcação eu não vou fazer, eu vou deixar, ó, eu vou fazer aqui o ponto e a marcação eu já não trabalho, tá? Venho até aqui, vou puxar o caninho agora. Eu quero que ele já fique o suficiente, a emenda do caninho, eu quero que ela fique nesta parte aqui. Nunca façam a emenda na alça, porque ela fica bicuda, ela forma um bico. Na hora que você vai fazer a pegada aqui da alça, ela forma como se fosse um Vzinho. Então, nunca façam emenda na alça. Ou façam emenda aqui, ou deste lado, tá? Eu também posso fazer emenda aqui, é até mais tranquilo para fazer. Então, já faço mais ou menos aqui. Eu quero que o tamanho da alça seja aproximadamente isso aqui, ó. Mais ou menos essa altura, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Cheguei na marcação, vou trabalhar... nós vamos ter aqui no centro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. De uma marcação a outra, 9 pontos. Então, eu vou trabalhar aqui na alça aproximadamente de 14 a 15 pontos. Vamos ver se dá certinho. Então, 1. Fiz um total de 14 pontos. Reparem que aqui, às vezes, ele levanta um pouquinho. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado para essa alça não repuxar demais esse pontinho, que é o ponto, o último ponto antes de iniciar a pegada. Fiz 14 pontos aqui na alça. Vou dar uma arrumada aqui no caninho só para ele não ficar bicudo. Eu gostei, eu achei que ficou um tamanho adequado para o que eu desejo. Então, eu venho aqui e agora eu vou pegar no pontinho depois da marcação e volto a trabalhar o ponto baixo aqui pegando na alça, na bolsa. E aí, normal, vamos trabalhar o ponto baixo. Cheguei no último ponto. Agora, gente, eu já começo a ter uma ideia do tamanho da alça e do quanto que eu vou ter de área aqui para fazer a emenda do caninho. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado na hora de ajeitar aqui, ó. Você vai puxando e vai empurrando o caninho para que a alça ali também não fique baixa, não fique pequena. Então, eu empurro um pouquinho, já dou aquela ajeitada, eu puxo o fio de malha. Eu já vi mais ou menos o tamanho que eu vou precisar aqui, ó. A altura da alça que eu preciso. Eu vou cortar o caninho agora a olho, só para ele não ficar me atrapalhando aqui. Dou aquela ajeitada boa aqui nos pontos para que eles fiquem assentados, ok? Vejo o tamanho da alça que eu fiz do outro lado, que é basicamente 14 pontos, e aí ele vai ficar dessa altura, então eu já sei que a altura do caninho é aqui, venho, marco. Eu vou cortar o caninho agora, gente, duplo, que é onde eu preciso para fazer a emenda, tá? Então, eu faço desse jeito aqui. Aí, sim, vão sobrar duas pontinhas. É um pouquinho de desperdício, mas ele facilita bastante minha vida na hora de fazer essa marcação, para que eu não fique com um pedaço maior, outro menor. Agora, eu vou fazer a emenda aqui.
Então, a emenda, ela vai ficar próxima do final da carreira, mas não na alça. Nunca deixem essa emenda aqui na alça, porque eu já fiz isso sem querer e acabou estragando a alça, porque ela forma um bico, ele vai formar isso aqui, ó, ele vai fazer isso, tá? Então, não deixem a emenda na alça. Agora, ajeito de novo e vou trabalhar novamente 14 pontos aqui. Já fiz os 14 pontos, já estou com a alça pronta, já peguei aqui no pontinho, depois da marcação, trabalhei os pontos baixos. Vamos fazer o último ponto dessa carreira. Fechamento perfeito aqui. Igual a gente fez em todas as carreiras. Pego no do lado, eu puxei um pouquinho mais aqui, vou diminuir. Passo por dentro. O que a gente vai fazer agora? Eu volto trabalhando novamente uma carreira de pontos baixos aqui, por cima da carreira que nós já fizemos. Então, qual que é a diferença dessa carreira para de baixo? Você precisa tentar deixar o ponto mais perfeito possível, mais aberto, porque essa carreira é a carreira de finalização da peça. Então, nós vamos fazer aqui uma carreira dupla para dar uma estrutura ainda maior e mais bonita na bolsa. Então, quando é possível, eu já vou abrindo um pouquinho o fio e vou fazendo por cima, refazendo uma carreira por cima da que estava embaixo. Então, ela fica desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? E nós vamos fazer o mesmo na alça. Depois que a gente trabalhar até aqui, aí nós vamos fazer por cima da alça a mesma coisa. Lembra que nós trabalhamos 14 pontos aqui nessa alça? Agora, ó, tá vendo que até ela tá formando um pouquinho de bico aqui. Isso termina depois que a gente refaz a carreira. Nós ainda vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos de acabamento, mas a primeira carreira é essa que eu estou trabalhando, que é ponto baixo normal, apenas por cima da carreira que já existe. Tá? Então, você vai fazendo isso por toda a extensão da peça, dessa forma aqui. Quando eu chegar aqui na alça, eu mostro para vocês novamente. Cheguei aqui na alça, agora nós vamos trabalhar por cima da alça que já tinha sido feita. Então, você introduz a agulha lá, agora você traz bem acima aqui, deixando o ponto baixo bem perfeitinho. Nós fizemos 14 pontos na carreira de baixo. Agora, você vai fazer de 16 a 17 pontos, para que ele fique bastante ponto e uma pegada mais durinha nessa alça. Então, agora eu vou trabalhar aqui, ó, bem com cuidado. Eu estou com a peça um pouco mais deitada, você vai estar com ela mais próxima ao seu corpo. Então, fica um pouquinho mais fácil de trabalhar, ó. Pega lá atrás, puxa, deixa o fio bem perfeitinho e vem fazendo ponto baixo por toda a extensão dessa carreira. Por que que é importante que você já pegue e deixe bem perfeito? Porque você não consegue girar muito o tecido, ele vai ficando mais preso aqui. Então, mas você precisa trabalhar no mínimo 2 a 3 pontos a mais, até 4 pontos seria o ideal, para que a pegada fique bem durinha e você consiga deixar essa alça bem bonita. Trabalha tudo, inclusive deste lado, e aqui a gente finaliza trabalhando uma carreira de pontos baixíssimos. Cheguei no último ponto aqui dessa carreira, ó, já trabalhei as duas alças, tá? Eu fiz 18 pontos em cada uma, por cima de cada uma das alças, trabalhei a carreira aqui final. Agora, nesse último pontinho, nós vamos trabalhar o ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer o fechamento aqui, como nós fizemos em todas as carreiras de toda a bolsa, puxando de trás para frente. A única diferença é que ao invés de pegar aqui por cima, como a gente sempre pegou, você volta por baixo, acerta o fio aqui e já vem por dentro. Que aí, ó, ele fica... Deixa eu até arrumar aqui o pontinho para vocês verem. Ó, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? E aí, só fazer o ponto baixíssimo, pegando por baixo aqui do início do ponto, né? Vai fazendo ponto baixíssimo em
todos os pontinhos. Esse ponto baixíssimo, ele forma uma correntinha que também ajuda na estrutura da abertura da bolsa. O ponto baixíssimo você vai fazer aqui nessa parte de baixo e também na alça por toda extensão, tá? Lembra que eu falei que forma um bico, que o nosso caninho ali tava um pouquinho de bico? A hora que você colocar o fecho, aí sim, e fizer o ponto baixíssimo, aí sim ele conserta isso e fica bem perfeitinho. Então, agora eu vou fazer todo o ponto baixíssimo pela extensão aqui da abertura. Vou fazer o remate, aí eu volto com vocês para pregar o nosso fecho, que é o fecho de couro com o botão imantado por dentro, tá bom? Então, agora eu vou terminar todo o ponto baixíssimo, arrematar e a gente finaliza a peça. Pessoal, bolsa finalizada, terminei todo o acabamento aqui do ponto baixíssimo dos dois lados. Quando você termina a peça, você precisa dar aquela ajeitadinha no ponto para que ele fique bem perfeito, bem certinho. Essa pontinha aqui, ó, quando ele forma, você pode desamassar o caninho e ele já vai ficando bem certinho. E esse acabamento, quando você faz duplo, reparem que ele dá uma encorpada. Isso deixa um aspecto mais durinho e ela tá bem firme, justamente porque nós temos caninho na base, caninho na primeira carreira, aqui no meio e ainda aqui na parte superior. Então, ela fica uma peça bem durinha, como se fosse uma peça de estrutura com couro, né? Agora, nós vamos fazer a costura do fecho que tem o botão imantado. Então, eu vou tirar o fechinho aqui. Eu já verifiquei mais ou menos onde é o centro, a gente tá com ele aqui. Como que eu fiz essa costura, gente? Confesso a vocês que só passar o fio por dentro, às vezes eu acho que não fica tão firme. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu venho aqui no centro, onde eu vou fazer a costura. Que ele está no centro, eu já contei, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. O centro está aqui, que eu vou colocar 2 pontinhos nele. Passo por dentro aqui do buraquinho. Deixo essa pontinha aqui por dentro sobrando, propositadamente. Depois vocês vão ver o que que eu vou fazer. E eu costuro 2 ou 3 vezes aqui na peça. Deixando o fio e o fechinho bem retinho. Como o fio de malha é grosso, ele passa bem justinho aqui dentro dos buraquinhos, mas é isso mesmo. Ele precisa ficar bem apertadinho. Então, passei 2 vezes aqui já é o suficiente. Agora, eu venho aqui por dentro. Amarro bem firme. Fiz 3 nós bem apertadinhos, tem uma pontinha aqui que eu preciso arrematar. Deixei bem apertadinho os nozinhos aqui. Agora, eu corto a pontinha, deixando um micro pedaço ali. Vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Ó, eu deixo esse micro pedacinho aqui. Aí, o que que eu faço? Venho com a pega-mil. Coloco primeiro de um lado a cola. Venho com a ponta da agulha. E vou colar esse micro pedacinho aqui. Do lado. Ele demora alguns segundos para colar, mas depois que ele cola, ele vai ficar bem perfeitinho ali. Você pode fazer o arremate com fio? Pode sim. Não tem problema nenhum. É que eu prefiro fazer com a cola. E o mesmo a gente vai fazer daí com este ladinho, tá? Colando o outro pedacinho aqui do lado.
ele vai ficar coladinho dessa forma aqui, ó. E aí, você tem certeza que ele está preso. Eu confio mais nos nozinhos do que você fazer apenas a passagem. Porque eu acho que conforme a pessoa abre e fecha, ele pode ir soltando o arremate. Por isso que eu preferi fazer com a cola. Agora, eu vou colar esse outro ladinho aqui também da mesma maneira. E pronto, aí a gente fica só com o nozinho. Esse nozinho, eu penso que ele segura bem mais firme o fecho, por isso que eu faço dessa forma. Ah, Ellen, mas eu não gosto de deixar o nozinho desse jeito, eu quero passar por dentro. Não tem problema nenhum. É que eu prefiro confiar em 3 nós bem apertados do que só na passagem aqui. E por que eu tô falando isso? Já aconteceu de algumas bolsas minhas, de tanto abrir e fechar os fechinhos, a passagem é que ela vai se soltando. E dessa forma aqui, que você faz os nós e cola as pontinhas, você tem certeza que não vai ter mais problema. Agora, a gente passa aqui o fecho por dentro. Vou recolocar aqui, tirar a chapinha. Agora, gente, é importante que vocês façam o seguinte. Primeiro, vocês vão marcar aonde o fecho precisa ser colocado. Verifiquem bem certinho onde a lingueta vai ficar. A lingueta que eu digo são aquelas garrinhas que a gente prende daí com a pontinha do alicate. Eu vou pegar o alicate aqui. Já verifiquei aonde vai ficar o botão imantado, eu retiro, abro, fecho, deixo ele bem certinho aqui no lugar sem mexer. Venho aqui por dentro. Talvez na câmera vocês não consigam enxergar com tanta clareza, mas é bem fácil de fazer isso, ó. Tô com as 2 garrinhas ali, coloco a chapinha de segurança. Venho com o alicate aqui. Puxo cada uma das linguetinhas para um lado. Quanto mais você puxar, melhor, porque daí você tem certeza que tá bem apertadinho. E daí, daqui não tem mais perigo dele soltar, ó. Prendemos aqui. Aí, eu só empurro o botão de volta pra fora, pra ter certeza que ele tá certinho. E pronto, já temos o fecho aqui certinho. Nessa peça aqui, gente, eu fiz uma outra opção de alça, porque tá muito em alta você utilizar 2 alças na mesma peça. Então, vai ficar a seu critério, se você quiser ou não colocar mais uma alça nesse caso aqui seria uma alça transversal. E aí, a alça transversal você pode só enganchar ela aqui, ou se você quiser colocar um outro mosquetão também, aí fica a seu critério, né? Eu vou colocar ela ao contrário aqui. Coloco deste lado e deste lado aqui. Lembrando que todos os nossos materiais vocês encontram lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. O fecho de couro, as alças transversais, o fio de malha multitécnicas, agulha, cola, todo o material que a gente utilizou aqui vocês encontram lá. Então, caso vocês tenham algum interesse no material, é só entrar em contato através do nosso site. Ah, tem alguma dúvida sobre as peças, sobre os materiais, sobre alguma coisa que foi falado aqui na aula e vocês não entenderam? Vocês podem entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp no 11 989 55 2000. Já deixou seu like? Já curtiu o nosso vídeo? Isso nos ajuda muito na divulgação. Eu sempre peço isso para vocês, para que nós possamos ter mais vídeos gratuitos aqui no canal. Agradeço muito por terem assistido e até a próxima aula.